Vamos lá, irmãos, terminando de se deitar aí, né, para nossa retomada do estudo aqui. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência ao estudo sobre o pacto da igreja. São compromissos que nós, como membros da igreja, assumimos. Uma vez que nós nos organizamos em uma igreja, nós firmamos, né, ou nós participamos desse compromisso. Amém? E aqueles que vierem a pregar a igreja devem vir com a consciência de que estão assumindo também esses mesmos compromissos. Isso é saudável para a vida da igreja, ela saber como nós estamos nos envolvendo com aquele grupo, né? Cada pessoa que se achega, saber como deve ser o envolvimento dele com aquele grupo, com aquele corpo, aquela igreja. Então, nós já vimos a questão do compromisso de cooperação, que fala sobre o nosso compromisso de promover os trabalhos, as atividades da igreja. A nossa participação, nossa presença, nossa contribuição financeira, nós promovermos falando bem da igreja, né, não difamando, promovendo a união da igreja, ou seja, coisas que promovem o crescimento, o desenvolvimento, o bem da igreja, da vida da igreja. Mas hoje nós vamos começar a ver um compromisso que tem uma relação estreita com isso, mas ele deve ser tratado um pouco à parte, de uma maneira especial, que é o nosso compromisso de testemunho. O nosso testemunho vai contribuir, vai cooperar para o progresso da igreja também. Mas é lógico que ele visa outras coisas, além disso. Então nós vamos meditar aqui, porque isso faz parte do escopo da vida da igreja, de uma igreja de Jesus Cristo, tá? Ele diz assim, o compromisso, eu vou ler aqui e nós vamos passar a meditar com os versículos, tá bom? Ele diz: comprometemo-nos a nos esforçar para conseguirmos a conversão dos nossos parentes, amigos, colegas e todos quantos pudermos evangelizar, zelando para não darmos motivos de escândalo aos incrédulos, reforçando a pregação do Evangelho com uma vida reta, santa, honesta e exemplar. Procuraremos guardar a língua da calúnia, de palavras levianas, imorais e blasfemas, não tomando o nome de Deus em vão. Comprometemos-nos a nos abster do uso ou da venda de bebidas alcoólicas ou de qualquer outra espécie de vício, inclusive jogos de azar, apostas, tais como loterias, etc. Comprometemo-nos também a sermos honestos em nossos negócios, pagando as nossas dívidas e evitando quaisquer negócios duvidosos que venham a prejudicar ao próximo ou que possa vir a nos envolver em comércio ilícito ou diversões mundanas, ou seja, coisas que realmente não convêm a um cristão, né? Então a gente vai começar a meditar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso hoje. Vamos ver um pouquinho. Inicialmente, esse compromisso fala em procurar a conversão de amigos, parentes, colegas, vizinhos. Nosso propósito primário é trazer as pessoas a Cristo. Amém? Agora, não é só trazer à igreja. Muitas vezes nós temos uma visão errada. Bom, trazer alguém à igreja. Trazer alguém para a igreja, com que propósito? Ele ouvir o evangelho com mais conteúdo, com mais detalhes, com mais
perseverança e que ele venha a ser convertido, que ele venha a ser salvo. Ou alguém que já seja salvo, mas que venha a enxergar a maneira mais correta de servir a Deus. E é isso que nós buscamos. Nós buscamos pela palavra de Deus, orientação de como nós devemos servir a Deus, e assim nós vamos ensinar também a outros. Isso é importante para a vida da igreja. Esse é um compromisso fundamental. Testemunho. O nosso testemunho é aquilo que nós apresentamos de Cristo para as pessoas. Aquilo que nós evidenciamos. Nós temos que partir desse princípio. Onde eu estou, eu sou a cara da igreja. O que nós professamos, as pessoas muitas vezes vão conhecer, não? As pessoas que estão lá fora, elas vão conhecer o que essa igreja vive, prega, pelo que eles conhecem de mim. Se eles me conhecem, eu sou o testemunho de Cristo lá, eu sou o testemunho do que a nossa igreja prega a respeito de Cristo e do que a nossa igreja enxerga como o que é viver em Cristo. Ok? Então, isso diz respeito a mim e a cada um de vocês. Cada membro da igreja tem esse compromisso de tentar levar a outras pessoas uma imagem correta de Cristo. E a imagem correta de Cristo sempre vai ser uma imagem boa. E, consequentemente, uma imagem da sua igreja como uma igreja que realmente visa servir ao Senhor em sinceridade e retidão. É muito grave o problema do mau testemunho, aquilo que nós chamamos de mau testemunho de um crente, porque ele mancha o nome de Cristo, ele leva as pessoas a blasfemarem de Deus e ele prejudica totalmente o trabalho de uma igreja de Cristo. Se qualquer um de nós der mau testemunho lá fora, nós vamos prejudicar muito o trabalho da nossa igreja. Eu já conheço casos, assim, de dizer que aquela igreja queimou o seu trabalho por conta de algumas pessoas que faziam parte dela e o que elas fizeram. Ao ponto de essas igrejas levarem muito tempo para se refazerem, tá? E algumas até de que realmente não teve mais condição de manter o trabalho. Ele foi morrendo. Tamanho foi o estrago que se fez por alguns membros daquela igreja na vizinhança. Aquele território ficou queimado mesmo para pregação do evangelho. Infrutífero. Aqueles que ficaram sinceros tentando semear, mas a imagem da igreja estava tão queimada que eles não conseguiram levar adiante o trabalho. Então a gente tem que ter consciência de quanto isso é prejudicial para o nosso testemunho, para a vida da nossa igreja e o quanto isso realmente vai levar as pessoas a talvez rejeitarem o ensino correto ou nem darem ouvidos para o ensino bíblico, porque ficaram escandalizadas, né, com o mau testemunho, e aí isso vai ser cobrado de nós também. Deus é quem vai cobrar de nós. Então, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Nós vamos começar vendo versículos bíblicos com uma questãozinha básica. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1 ainda,
versículo 40. João 1, 40. Esquentou muito? Tá dando, dá para aguentar um pouquinho? Vamos lá, tá? Sem o ventilador. A gente lê aqui em João 1, 40, o seguinte. Nós vamos até 46, tá? Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. O João o Batista. Né? Esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro, ou uma pedra. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Então, essa passagem aqui, irmãos, ela é ilustrativa a respeito disso. Nós estamos falando aqui de judeus que buscavam, sinceramente, a verdade, e alguns deles que, através de João, conheceram Jesus, eles manifestaram isso a outros, familiares. Venha, olha, nós encontramos o Messias. Ele veio ao mundo, ele já está entre nós. Aquele que Moisés professou, né? Profetizou a respeito da vinda dele, anunciou a vinda dele. Olha, ele está entre nós. Venham. Até Natanael, que duvidou, pode ver alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele disse: vem e veja. O que eles estavam fazendo, irmãos? Era testemunhando e trazendo esses para conhecer a Jesus. Esse é o nosso compromisso, trazer as pessoas para o nosso meio com a finalidade de que elas conheçam a Jesus. Que elas conheçam a Cristo como seu Salvador e como Senhor das suas vidas. Diferentemente de grande parte das igrejas, que ensinam que, né, muitas ensinam que a igreja começou ali no dia de Pentecostes, nós enxergamos na Bíblia, no Novo Testamento, que a igreja, na verdade, começou bem antes, ou algum tempo antes. O dia de Pentecostes não é o nascimento da igreja, amém? A igreja já existia, ela foi ali selada com o batismo do Espírito Santo, que veio sobre a igreja. O batismo do Espírito Santo não é sobre crentes individuais, veio sobre a igreja. Mas essa igreja já existia, porque a partir do momento que Jesus começou a reunir os seus discípulos, eles já começaram a viver como igreja. Jesus formou a sua igreja através desses. Então nós já vemos esses aqui fazendo esse trabalho. Aqueles primeiros que Jesus chamou e esses chamando outros. E é assim que uma igreja se forma. Nós somos chamados por Cristo através do testemunho de alguém. Amém? Você se lembra quem foi que te chamou? Quem foi que te apresentou primeiramente a Cristo? Quem foi que te chamou para vir à igreja pela primeira vez? Você lembra? Alguns de nós fomos criados dentro da igreja, né? Então, podemos dizer, bom, foram meus próprios pais. Amém. Outros não. Vocês tiveram alguém de fora, né? Quem foi alguém de fora da sua casa que te
apresentou Cristo e que te trouxe à igreja? Deixa eu ver, quem tem? Temos alguns aí, né? Bons amigos que Deus colocou no seu caminho que te chamaram, vem ver. Eu encontrei a Cristo e eu gostaria que você ouvisse também dele, que você conheça pessoalmente a ele também. Provavelmente não foram essas as palavras que ele usou, mas foi isso que ele fez. E assim hoje nós estamos aqui, irmãos. E é necessário que nós continuemos chamando outras pessoas para ouvir de Cristo, para conhecer a Cristo. Tem muita gente aí fora, se diz cristã, se diz talvez evangélica, mas que infelizmente estão sendo enganados ou enganando a si mesmos, porque eles não têm o conhecimento de Cristo. Eles têm uma fé movida pelo engano, uma fé que envolve a prática de obras. Você tem consciência disso? Muitas pessoas têm uma fé voltada só para questões humanas, materiais, curas, prosperidade. É triste a gente ver isso. Essas pessoas se dizem evangélicas. Elas usam o nome de Cristo. Mas nós precisamos mostrar Cristo para elas. Cristo verdadeiro, Cristo como ele se revela nas palavras da Bíblia. Amém? Então, nós temos o dever de evangelizar, de testemunhar e trazer a igreja é uma consequência que vai nos auxiliar a fazer isso. Por quê? Trazendo alguém aqui, ele ouvir a mensagem, isso vai ajudar para que ele chegue ao entendimento. Mas isso pode ser feito inicialmente por cada um de nós. Mas o nosso testemunho ele tem que ser por palavras e por atitudes. Se algum desses aqui que testemunharam, né, se André, por exemplo, testemunhasse para Pedro, mas Pedro visse que André estava vivendo uma vida totalmente bagunçada, estivesse agindo de uma maneira desonesta, louca, que atrativos teria Pedro para confiar no chamado de André e ir realmente ver o que ele dizia ter encontrado? Então é onde nós vemos, irmãos, que as nossas atitudes, elas vão ser fundamentais, né? De fundamental importância no nosso testemunho. Não é só por palavras. É lógico que a gente tem que testemunhar pelo que a gente fala, mas também isso tem que ser acompanhado pelo que nós vivemos, pelo que nós praticamos. Aí a gente entra muito naquilo que estudamos hoje, né, pela manhã com o irmão Nicolas. Vamos ler Mateus 5. Nós vemos aqui no nosso pacto que o nosso testemunho, o nosso esforço por trazer alguém a Cristo, trazer alguém à igreja, isso tem que ser reforçado com, né, uma pregação através de uma vida reta, justa, santa, honesta.
E aqui, no Sermão do Monte, Jesus fala no versículo 16, quando ele disse aos discípulos, vocês são a luz do mundo, ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tá? Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que bom é a gente poder evidenciar através das nossas atitudes a presença de Cristo. Eu vou fazer referência a outra pregação, da semana passada do irmão Daniel. Eu até comentei com os irmãos depois no grupo, né? Nós não podemos ter uma vida só de aparências, mas uma vida de evidências, que evidencie Cristo. Amém? Agora tem uma coisa, irmãos. A questão do nosso testemunho tem aquilo. Não basta eu parecer santo. Eu tenho que ser santo. Senão a aparência logo vai, né? Quando uma coisa só tem aparência, logo você descobre que não é bem aquilo. Eu lembro um irmão uma vez comprou um carro, mas estava lindo. Era uma Brasília verde. Estava linda a pintura dela. Mas o carro parecia uma joia. Brilhava. Deu um mês. Começou a aparecer a verdadeira. Eu tinha dado... Quem vendeu deu um banho de tinta só por cima. Né? A pintura estava toda queimada. O carro ficou horrível. Quando só se faz as coisas de aparência, é só aquela casca, só por cima, né? É superficial. Então, logo a realidade vai se mostrar. E na nossa vida é assim. Se a gente só der um banho de tinta, uma aparência exterior, basta as pessoas chegarem um pouquinho, ou conviver um pouquinho mais com a gente, que elas vão ver que não é nada daquilo. Então, o nosso testemunho não pode ser vivido ou exercido só com aparência. Tem que haver santidade. Mas tem o outro lado. Não basta ser santo. Tem que parecer santo também. Ou seja, a nossa luz tem que brilhar. Amém? A gente tem que fazer brilhar a luz de Cristo, que as pessoas possam ver Cristo em nós. E se nós nos calarmos, isso não vai acontecer. É bom que as pessoas saibam o que Cristo fez na nossa vida, na sua vida. Que nós não vivemos uma ilusão, ou que para nós tudo é fácil. Algumas pessoas, eu já ouvi isso da boca de algumas pessoas, falarem assim, olha, você nasceu num lar cristão, você casou com uma mulher cristã, então para você é muito fácil. Se justificando, né? Não, para mim não. Eu nasci num lar bagunçado, talvez separados, briga, vícios. Então, para mim é difícil, para você não. Olha, as pessoas têm que enxergar também que nós somos carne e osso. E que se existe, e devemos mostrar que existe realmente um bem na nossa vida, mas que esse bem não é uma coisa que flui de nascença natural, ou porque as coisas sejam fáceis, porque nós somos pecadores como ele, mas que existe uma coisa que faz toda a diferença, que
queremos que exista na vida dele também, que é a obra de Deus, a ação do Espírito Santo, a presença de Cristo na vida dele. A luz que brilha em nós, note que Jesus diz aqui, é para que essas boas obras que nós praticamos glorifiquem o nosso Pai. Que enxergue que é Deus que trabalha na nossa vida. Esse Deus soberano na salvação, esse Deus soberano na nossa santificação. O nosso livre agir sempre vai nos levar ao mal. Mas a nossa ação, movida pela presença de Deus, efetiva na nossa vida, é que faz a diferença. Faz com que a gente possa ser realmente luz e que a gente possa ser legitimamente chamado filhos de Deus, santos. Primeiro Tessalonicenses 4:3. Primeiro Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ele vai falar sobre nós termos o nosso corpo em santificação. Mas olha, essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Os membros da igreja devem atentar para a vontade de Deus. Nós estamos aqui para buscar a vontade de Deus. Amém? Amém? E a gente tem que estar consciente disso. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Ele quis te salvar, então Ele quer que você seja santo também. E Ele quer que o mundo veja que Ele te fez santo. Deus quer que o mundo veja o que Ele faz na vida de um pecador, para que Ele seja glorificado. Essa coisa maravilhosa que a gente tem aqui, irmãos, para poder ser instrumento de Deus para que Ele seja glorificado. Esse é o trabalho da igreja. Efésios, aliás, nós não vamos ler esse texto, tá? Porque é o mesmo que foi lido no estudo. É longo. Efésios 4, 22 a 30. Só quem talvez não chegou em tempo, não pegou a leitura, mas aqui, nesse trecho, nós vimos o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade. Eu estou abrindo lá só para tomar algumas coisas, mas sobre a necessidade de a gente realmente mostrar essa transformação. Deixar o velho homem, né, se despojar do velho homem, da nossa velha natureza, ser renovado, ser revestido dessa nova criatura, né, em verdadeira justiça e santidade. E aí ele passa a descrever pecados que devem ser deixados para trás da nossa vida. Olha, ele fala aqui, eu disse que não ia ler, mas a gente tem que mencionar aqui. Ele fala, por isso deixar a mentira. Por exemplo, alguém fala para você, olha, eu sou um cristão, venha, né, vem visitar a minha igreja, vamos ouvir o evangelho. Mas você sabe que o cara é um tremendo mentiroso. Com que, né, se no dia a dia você convive com ele mente assim, é aquele mentiroso que todo mundo percebe as mentiras dele. Como é que você vai dar credibilidade para o que ele faz? Você ouviria? Eu conheci um rapaz, ele morava na minha rua.
E eu fiz um curso de publicidade, né? No segundo grau, era profissionalizante, fiz publicidade. E ele tinha estudado lá uns 2 anos antes. Ele era um pouco mais velho. E ele apareceu na escola se dizendo que trabalhava numa agência famosa de publicidade na época, eu nem lembro mais qual era que ele falava. Dizendo que trabalhava lá, pintando uma coisa assim, como ele já tivesse encaixado no mercado de trabalho e prometendo, né, que iria abrir vagas, fazendo entrevista com o pessoal e todo mundo interessado, querendo trabalhar naquela agência, né? Ele falava como se fosse alguma coisa. Aliás, quando eu estava no primeiro ano, ele estava no último. Ele estava 2 anos na frente. Mas esse camarada, ele iludiu todo mundo com isso. Eu não fui na dele porque eu já tinha manjado dele. Dizia que era um profissional. Ele quis fazer um trabalho. Ele me pediu emprestado uma calça preta. Porque ele tinha que fazer uma foto e precisava de uma calça preta e ele não tinha. Eu emprestei a calça para ele, nunca mais voltou. Eu fui descobrindo que ele era um tremendo mentiroso, um loroteiro mesmo. Eu abri os olhos do pessoal quando ele mais tarde foi fazer isso. Não dê crédito. Ele nunca provou nada do que ele falava. Eu não sei se aquele rapaz era doente, mas ele era um mentiroso contumaz. Mas se você descobre que uma pessoa é mentirosa, você não vai dar crédito a ela. Tá certo? Só se você for um louco, o chamado trouxa, né? Para dar crédito a uma pessoa que você sabe que é mentirosa. Então vejam bem, se nós somos pegos em mentiras, se nós praticamos a mentira, mesmo que seja eventual, não seja tal como esse rapaz, né? Veja que isso pode pôr em descrédito toda a tua palavra e o testemunho da igreja. Não é só o seu, mas de toda a igreja da qual você faz parte. E assim, cada uma dessas coisas, né? Eu tomei, por exemplo, esse primeiro caso que ele menciona aqui, mas qualquer coisa, irmãos, se nós formos iracundos, olha, o vizinho ouve que no nosso lar é um quebra-pau, briga, gritaria, um xingando o outro, e depois nós vamos pregar o evangelho para ele? Nós vamos falar para ele, olha, venha conhecer Jesus Cristo, para você ter a mesma paz que nós temos? A gente tem que pensar muito bem em tudo que nós fazemos, porque nós estamos ali para ser luz. Amém? O trabalho, a vida de uma igreja, o trabalho dela de anunciar Cristo, o trabalho dela em prol do reino de Deus é prejudicado por esses crentes que dão mau testemunho, que não entendem isso, e pelos falsos crentes que estão muitas vezes dentro das igrejas. Nós temos que ter uma vida santa e aparentar isso também. O mundo tem que ver isso. No nosso falar, no nosso vestir, em toda a nossa ação. Quando eu fui para o interior, irmãos, alguém me falou que lá as pessoas não davam crédito para um homem que usasse bermuda.
eu não saía na rua de bermuda. Não estou falando shortinho, não. Bermuda. Eu não andava pela cidade de bermuda. Uma cidade quente, né? Bastante calor lá. Eu não andava na cidade. Eu ia para a sorveteria, eu ia de calça comprida. Eu saía na rua, eu ia de calça comprida. Porque eu me preocupava com como veriam. O pastorzinho da igreja lá. Sabe? A gente tem que ter. Às vezes eu era tentado a pôr uma bermuda, uma roupa mais fresca. Mas isso causava preocupação, então eu preferia não fazer. A gente tem que pensar nessas coisas. Eu estou citando um bom exemplo na minha vida, mas isso não quer dizer que eu nunca dei maus exemplos. Né? Que eu faço tudo certo, não. Mas a gente tem que procurar fazer coisa certa. Não dar escândalo, não ser tropeço. Tá? Não ser indecente. A gente visa muito a questão das mulheres. E é importante que as mulheres cristãs sejam decentes. Pareçam ser decentes e sejam decentes. Mas os homens também, viu? Isso aí não é só para as mulheres. Tá? Porque, irmãos, esse bom testemunho vai ser fundamental para a gente manifestar Cristo para as pessoas. E é isso que nós queremos fazer. Amém? Você quer mostrar Cristo para o mundo? Você quer ver sua igreja, a igreja de Jesus Cristo aqui crescer? Você quer ver o reino de Deus ser expandido? Então, vamos contribuir com o nosso bom testemunho. Tá? Tem mais coisas para a gente ver, mas eu vou limitar o nosso tempo hoje aqui. A gente dá sequência na próxima semana, se Deus permitir.